Agora, eu já estou na linha com o nosso convidado para a próxima entrevista aqui no nosso Pan News em Revista, que é justamente a gente vai conversar com o Dr. Matheus Sudário. Ele é oncologista clínico do CRIO, sobre o Dia Mundial do Câncer de Pulmão, que é lembrado amanhã, dia 1º de agosto, sexta-feira. Dr. Matheus, muito boa tarde, seja bem-vindo aqui à nossa Jovem Pan News Fortaleza. É um prazer falar com o senhor, tudo bem? Oi, Tiago, boa tarde. Tudo bem com você? É realmente um tema importantíssimo, né? Lembrar do câncer de pulmão, um câncer tão impactante na vida das pessoas. Pois é, às vezes a gente se pega muito a alguns tipos de câncer mais, vou chamar de populares, entre aspas, doutor, e acaba esquecendo de alguns. Explica pra gente como o que se configura e o que causa o câncer de pulmão. Olha, o câncer de pulmão é uma neoplasia maligna, né, que se desenvolve em um dos pulmões ou em ambos os pulmões. Para a gente diagnosticar isso é necessário realizar uma biópsia geralmente aparece como lesões nodulares, e a gente precisa realizar uma biópsia, né, pegar um pouco do tecido desse nódulo para fazer uma análise patológica e identificar no microscópio, de fato, aquela mancha que surgiu ou no raio-x ou numa tomografia computadorizada, se trata realmente de um câncer de pulmão. E os principais fatores de risco que você questionou, de dúvidas há muito tempo e bem estabelecido, o tabagismo. O cigarro ele vem aí desde a década de 70, de 80, se mostrando como um grande vilão, um dos grandes responsáveis aí por cerca de quase 90% dos casos. Pois eu também ia fazer essa pergunta porque no nosso imaginário o cigarro é o principal vilão em relação ao câncer de pulmão, mas é o único, e também a questão hereditária tem alguma coisa a ver? Ele não é o único, é um dos principais, mas não é o único. Muito bem colocado por você. A questão da hereditariedade é um outro fator de risco, né? Então, histórias de neoplasias pulmonares na família, principalmente nos parentes mais próximos ali de primeiro grau, também é um fator de risco importante. A própria exposição ambiental, a fumaça, tem os tabagistas passivos, né, Tiago, que são aquelas pessoas que convivem não fumam, mas convivem com fumantes, que inalam aquela fumaça do cigarro, também é um fator de risco importante. E a própria idade, né? A idade avançada também é, sim, um fator de risco. Uhum. O senhor falando sobre o tabagismo, o cigarro, não sei se é por causa do círculo social talvez, mas quando eu vejo um jovem com um cigarro na mão assim, aqueles gestos dos 2 dedos segurando e botando na boca, acho tão estranho, doutor, porque na minha humilde opinião, eu achei que isso já tinha sido ultrapassado, né? Que as novas gerações não iam se encantar com isso, apesar de, infelizmente, se encantarem com drogas mais pesadas, né? Mas o senhor acha que o povo ainda precisa compreender muito, os jovens especialmente? Não temos muitas campanhas mais, né? Falando sobre o tabagismo, mas a informação é necessária, né? Dizer que o cigarro faz mal mesmo, não é mito, né? Há muito tempo o cigarro já foi classificado como uma substância que é, assim, a grande vilã, né, em relação à neoplasia pulmonar, neoplasia maligna do pulmão. Em relação aos jovens, o que a gente vê bastante, não só como você comentou a respeito do próprio tabagismo em si, são os cigarros eletrônicos. A gente vê muitas pessoas aí com os pendrives e tudo mais, com as essências. A gente tem já estudos aí em andamento relacionando o hábito de usar cigarro eletrônico com o desenvolvimento de grandes inflamações pulmonares, né? E as grandes inflamações pulmonares são condições e são predisposições realmente ao surgimento de neoplasias malignas. Então, assim, do ponto de vista dos adolescentes, das pessoas mais jovens, é muito importante levar em consideração, avisar, né? Fazer campanhas, como você colocou, porque isso não pode simplesmente ser deixado de lado, né? Realmente é o câncer que mais mata entre todos os cânceres, então a gente tem que tomar muito cuidado. Olha, essa informação é importante demais, né? Nós estamos conversando com o Dr. Matheus Sudário, oncologista clínico do CRIO, importante instituição de saúde, sobre o Dia Mundial do Câncer, lembrado amanhã, dia 1º de agosto. É importante, essas datas são importantes porque nos fazem primeiro trazer a pauta para a mesa, para a imprensa, para a mídia, e aí a gente levar a informação. Sobre o cigarro eletrônico, doutor, ele também prejudica o fumante passivo? Quer dizer, estou ali no círculo e tal, tem umas 3 pessoas fumando o vape, o cigarro eletrônico, isso prejudica também quem não está fumando? Sim, de certa forma sim, a gente não pode ser negligente a esse ponto, né? Principalmente em locais fechados, as pessoas acham que não traz riscos à saúde, mas o fumante passivo, né, que a gente chama aquela pessoa exatamente como você colocou, que está ali próximo a quem está
usando o vape, né, também pode sim prejudicar futuramente. É óbvio que numa reunião, uma vez ou outra, de uma forma muito esporádica, se você tiver com alguém fumando próximo a você, dificilmente você fique tranquilo, você não vai sair dali, nossa, vou desenvolver câncer de pulmão. Mas se você se reúne diariamente ou com uma certa frequência, é bom que os hábitos sejam revistos, né? E até dar um toque a essa pessoa, ó, de repente, vamos parar. Larga isso. É prejudicial, né? Doutor Matheus, agora também em relação ao... Como é que identifica? Porque todos os tipos de câncer, o pessoal fala, os médicos com quem eu converso falam, o diagnóstico precoce. Tá, então vamos lá. Que sinais eu tenho no meu corpo? Ou aquele exame, aquele check-up geral que a gente faz anualmente resolve? Ou que sinais eu tenho que ver para ir para um oncologista buscar essa informação? E também sobre os tratamentos. Em relação ao diagnóstico precoce, esse é o grande desafio aí das sociedades médicas em geral, sobre todos os tipos de câncer, e o câncer de pulmão também se enquadra nesse aspecto. Quanto mais cedo a gente consegue diagnosticar, mais chances de cura, processo de tratamento a gente tem com aquele paciente. Então, por ser um grande desafio, assim, de um modo geral, Thiago, no mundo a gente não tem grandes estratégias, nossa, vamos pegar as pessoas, chamar todo mundo para fazer tomografia, isso fica inviável, né? Um dos grandes exames que a gente tem hoje é a tomografia computadorizada de baixa dose, né, que emite baixa dose de radiação ao corpo do paciente. É um método muito bom para início de rastreio e para detecção precoce. O próprio raio-x, que no passado foi muito tempo utilizado, não é tão interessante porque não consegue detectar os nódulos de um tamanho inicial, né, pequenos assim. Mas a tomografia já se torna um método de escolha, um método melhor. E após diagnosticado, como é que é o tratamento? Ele é aquela sofrimento mesmo, todo radiografia, quimioterapia, perder cabelo? Isso vai depender do que a gente chama de estadiamento. Em qual volume de doença esse paciente foi diagnosticado? É um nódulo único? Tem linfonodos acometidos? Esse paciente tem metástase, né, que é o acometimento em outros órgãos? É importante dizer que o câncer de pulmão, mais de 50% dele é diagnosticado no estádio 4, né, com metástases à distância. Então, assim, em relação ao tratamento, vai depender muito de em que aspecto o paciente foi descoberta a doença. Perfeitamente. Agradeço demais, doutor Matheus, por sua atenção em estar conosco e esclarecer esses temas tão importantes. Doutor Matheus Sudário é oncologista clínico do CRIO, esse importante órgão de saúde aqui no nosso estado. Agradeço muito sua atenção, doutor. Até uma próxima, tá? Até uma próxima, eu que agradeço, Thiago. Boa tarde.